Grande alegria poder estar com vocês nessa noite. É a primeira vez que eu estou aqui no Pará e estou vendo apesar de máscara, alguns rostinhos ou pelo menos olhos reconhecíveis. E estou muito contente de poder partilhar a palavra de Deus com vocês. Nós estamos a quase 4.000 quilômetros de distância. Se ajudar você, quem conhece São Paulo, um pouco mais para o interior de São Paulo. E quando o pastor Heiker me convidou para compartilhar sobre oração com vocês, me sinto honrado de compartilhar a palavra de Deus, independente de qual seja o assunto. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Vamos falar sobre jovens que oram. Quero desafiar você nessa noite, pensar um pouquinho a respeito de como ter uma vida de oração e por que jovens deveriam orar. Normalmente na minha igreja nós escolhemos um livro e nós pregamos verso a verso, e normalmente eu às vezes prego apenas um versículo, 2 versículos, mas como é uma conferência eu não tenho tempo de fazer isso, só preciso situar você momentaneamente. O livro de Daniel foi escrito por volta do ano 537 a.C., muito provavelmente um ano antes da morte do profeta Daniel, que vai morrer no ano 536. Daniel é levado cativo para a Babilônia e, juntamente com os seus amigos, ele é levado por um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, por volta do ano 605 a.C., ele vai sobre a região de Judá. Espero que você já a essa altura saiba um pouco diferenciar Israel e Judá, as 10 tribos que ficam ao norte, chamada de Israel, e as 2 tribos que ficaram ao sul, Judá e Benjamim, são chamados Judá. Nabucodonosor faz praticamente 3 incursões sobre a terra de Judá. 605, 598, 587 ele vem, mas Daniel é levado na primeira leva com seus amigos para lá. Quando Daniel é levado para a Babilônia, o que seria hoje mais ou menos a região do moderno Iraque, ele tem por volta de 14 anos. Ele é muito jovem. E tudo que poderia dar errado na vida desse jovem e dos seus amigos está dando. O rei Nabucodonosor dá ordens específicas aos invasores. Abra comigo no capítulo 1, que eu preciso passar por cima para que você se situe. Versículo 1 diz assim, capítulo 1, versículo 2. O Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, alguns utensílios da casa do Senhor, e esses o levou para Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos. Se você tem uma caneta aí, faz uma pequena observação, faz um círculo na palavra eunucos. Daniel foi colocado com seus amigos debaixo de alguém que cuidava de homens que foram castrados. Há uma discussão entre os teólogos se Daniel e seus amigos passaram por esse tipo de processo. Porque ao longo de toda a vida de Daniel, você não vê Daniel casando, você não vê Daniel tendo esposa, você não vê Daniel tendo família. E os seus amigos da mesma forma. Então eu quero que você pense o seguinte: um invasor chegou, pegou um jovem, o retirou da sua família, destruiu a cidade que ele amava e provavelmente destruiu qualquer possibilidade desse jovem e dos seus amigos de formarem famílias. O chefe dos eunucos ficou responsável por ele, porque provavelmente ele ficou debaixo desse tipo de tortura, vamos dizer assim, para aquela época. O próprio Jesus no Novo Testamento, que alguns nasceram assim, receberam de Deus o poder de não se casarem, mas outros foram feitos eunucos pelos homens. E pode ser que Daniel e seus amigos estivessem assim. Agora pensa você por um instante, você morando aqui no Pará, sendo retirado da sua terra, da sua família, sendo submetido a certas crueldades que tirariam, no caso dos homens aqui, a sua masculinidade, inclusive no sentido de poder gerar descendência. Tudo na vida desses jovens era motivo para falar assim: esqueça o Deus de Israel. Um Deus que não protegeu a sua cidade, um Deus que não protegeu a sua família, um Deus que separou você dos seus pais, que te levou para uma outra cultura. Se não bastasse tudo isso, quando eles chegam na terra da Babilônia,
o rei muda o nome de cada um deles, ou eles recebem novos nomes. Daniel significa Deus é meu juiz, e aí eles recebem outros nomes, normalmente ligado a divindades. Não tenho tempo de explorar cada nome, mas cada um deles teve seu nome mudado para referência a um Deus. Por quê? Porque a Babilônia queria mudar a cultura deles. A partir de agora vocês não são mais judeus. Agora vocês são sábios que vão servir a Babilônia. Vão aprender as culturas de todos os lugares e no final, quando forem um pouco mais velhos, vão servir diante do rei. Não bastasse toda essa tortura, ainda é dito para Daniel: você vai ter que se alimentar de tudo que o rei colocar à mesa. E o que o rei estava colocando à mesa necessariamente não era sujo, mas para a cultura dos judeus era cerimonialmente impuro. Talvez tivesse coisas que ele não pudesse comer, mas as pessoas falaram: você vai comer, você vai beber disso. O fato é que Daniel não tinha os seus pais por perto, Daniel não tinha ninguém ali supervisionando. Daniel está longe de casa, longe dos pais, longe da cultura, sendo oferecidos prazeres do mundo para ele, mas Daniel e seus amigos vão dizer não. Parece que Daniel vive o inverso do que os jovens atuais vivem. Enquanto os jovens falam: não vejo a hora de sair de casa, eu não vejo a hora de poder ir para longe dos meus pais, porque quando eu estiver longe dos meus pais, aí a vida vai começar. As finas iguarias do Pará vão ser colocadas à minha disposição. Não vai ter mamãe, papai. Daniel é uma pessoa de sorte. Talvez você esteja fazendo uma leitura assim. Mas esses rapazes, longe de casa com tudo isso, não perderam a sua identidade com o seu Deus. Há pessoas que entram numa universidade e no primeiro ano perdem toda a sua identidade com o Deus que os salvou, com as lições que vieram dos seus pais. Oram quando os pais estão perto, leem a Bíblia quando está todo mundo olhando. Tem um linguajar evangeliquez fantástico. Irmão, até faz uma entonação, não é? Amado, graça e paz. Mas vão para a faculdade, o linguajar muda. A roupa muda. Anos atrás era possível identificar um crente olhando. Hoje não dá mais. O entretenimento dos jovens crentes é o mesmo praticamente do mundo. As músicas, as mesmas. Me lembro uma vez que uma adolescente da igreja onde eu pastoreio esqueceu o seu celular perto do lugar onde eu estava. E alguém falou: olha, tem um celular aqui. E o celular estava desbloqueado. Eu comecei a abrir para ver de quem era. Quando a pessoa viu: pastor, não, pastor, não. É meu, pastor, mas não mexe não. Eu falei: não, deixa eu ver as músicas que você está ouvindo. Não, pastor, eu só escuto cantor cristão. Eu e Deus. Há um amigo meu que foi visitar, foi a uma escola e falou para o diretor o seguinte: eu sou pastor, eu tenho ovelhas minhas que participam aqui nessa escola. Você me permite no intervalo ficar por perto, abordá-los no intervalo? Eu gostaria de ver o contexto onde eles estão inseridos. E alguns jovens quase infartaram. Enquanto eles estavam em roda no intervalo, batendo papo, e o pastor entrou pelo... As pessoas falaram: pastor? É. E o pastor chegou na roda: e aí, tudo bem? São seus amigos? Apresenta para mim. A pessoa ficava: meu Deus, o pastor está aqui. Você é crente? Você chamou eles para ir na igreja? Pastor, estou orando por eles, pastor. Meus queridos, Daniel e seus amigos tinham tudo para dar errado, mas longe da sua família, longe de tudo, veja o que a vida de oração, na vida de um jovem, de vários jovens, é capaz de fazer. Estou pulando muita coisa, tá bom? Vai para o capítulo 2. É impensável expor tudo isso para vocês. Capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho. E ele vê uma estátua e ele vai ficar perturbado. E quando ele acorda, Nabucodonosor chama os sábios. Você vai encontrar isso a partir do versículo 7. Responderam uma segunda vez. O rei falou: vocês têm que interpretar o meu sonho. Mas não só interpretar, vocês têm que dizer o que eu sonhei e depois interpretar. E os
magos daquela época disseram: isso é impossível, nunca se fez isso. Vou contar um segredo só para vocês. Daniel não estava nessa leva ali na presença do rei, mas os magos disseram o seguinte: nunca na história do mundo alguém fez esse tipo de coisa, isso é impossível, não pode. Olha o versículo 10 do capítulo 2. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, grifa na sua Bíblia: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigiu coisa semelhante de algum mago encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil demais. De novo a ênfase que Daniel está dando: ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram entre os homens. Mas havia um jovenzinho Daniel que conhecia a história do seu povo, a história de um homem chamado José, e que acreditava que aquilo não era um conto de fadas, que sabia que existe no céu um Deus que é capaz de interpretar sonhos, um Deus que responde o seu povo. Só que Daniel não está nesse grupo, porque Daniel não participava do grupo chamado magos, os sábios. Esses homens que estão diante de Nabucodonosor, eles eram agoureiros, eles não eram estudiosos, eles eram uma espécie de feiticeiros. Eles adivinhavam, eles pegavam um animal e cortavam o animal e pegavam o fígado do animal e falavam assim: olha, por causa desse movimento, desses ferimentos no fígado, o rei pode ir em batalha porque certamente você vai ganhar. E Daniel não tem nada a ver com isso, então ele não é levado para esse tipo de coisa. Os homens daquela época eram místicos, nada mudou dos dias de hoje. Tem muitas pessoas que acreditam em horóscopo, não tem? Conhece alguém assim? Você acredita em horóscopo? Não fala nada, só pensa. Você acredita? Às vezes está do lado de alguém e fica batendo o olho para ver: olha aí, deixa eu ver o que... Ah, mas pastor, não tem horóscopo gospel? Não tem não. Uma pessoa falou para mim que tem. Não tem. Você não acredita nessas bobagens. Mas preste atenção no que vai acontecer. Saiu um decreto, então o rei falou, versículo 13, que deveriam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel não está no grupo, longe de casa, todo esse caos que eu já falei para vocês, chegam soldados para matá-lo, e ele pergunta: por que o rei está tão bravo? Por que o rei está fazendo isso? E o homem explica: o rei teve um sonho, ele quer saber qual é o sonho e quer saber qual é o significado do sonho. E os sábios da Babilônia estão apavorados, mas Daniel tem uma reação diferente. Um pequeno jovem longe de casa, cujo valor é relacionado a um Deus poderoso. Olha o que ele diz. Versículo 16: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse ou desse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Que ousadia desse jovem! Ele foi procurar o rei dos reis, Nabucodonosor, e disse: me dê um tempo e eu vou interpretar. Ele não disse: eu vou tentar. E quando eu leio um texto como esse, eu falo assim: nossa, Daniel foi corajoso, hein? Que ousadia! Alguns vão dizer: Daniel foi arrogante. Não. Ele sabia que existia um Deus no céu que cuidava de todas as coisas. E ele disse: me dê um tempo e eu trarei a resposta a você. E Nabucodonosor era um rei mau. Ele era um rei mau. Uma outra oportunidade, eu posso contar para vocês como os babilônicos matavam as pessoas. Estar diante do rei da Babilônia e dizer: olha, eu vou te interpretar. Se ele não fizesse isso, o rigor com que ele seria morto seria muito pior. As práticas na região lá iam desde empalamento, depois você pode pesquisar, você vai entender o que é. Esfolamento, cortava-se os pulsos e arrancava a pele da pessoa viva. Empilhamento de crânios. E esse jovenzinho não é um idoso. Me dê tempo, porque eu vou interpretar o seu sonho. Por que ele fez isso? Porque esse jovem era um jovem de oração. Pessoas de oração normalmente são pessoas de convicção e fé. Ele sabia que havia um Deus no céu que tinha um propósito para aquela situação. Mas continua aí no texto, vamos ver o que acontece. Versículo 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros.
Por que Daniel foi contar para os seus amigos judeus? Porque ele precisava que os jovens orassem. Pastor, o senhor está deduzindo isso? Não, está no texto, olha de baixo. Falou com seus companheiros, verso 18, para que eles pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel chama os seus amigos e diz: vamos orar. Não disse, vamos fugir, vamos pensar em alguma saída. Nós vamos orar, nós 4, para que nós não venhamos a perecer com os outros aqui na Babilônia. E eles vão orar. Ninguém repreendeu Daniel, falou: Daniel, onde você estava com a cabeça quando você prometeu esse tipo de coisa? É como se para esses jovens eles falassem: sim, vamos falar com Deus. E aí você aprende a primeira lição dessa noite. A oração na vida de um jovem, ela surge para você aprender a lidar com problemas emergenciais, com surpresas na vida. A sua vida é marcada por surpresas, a fase em que você está, ela é marcada por diversas surpresas. Você estuda durante anos, vai prestar a prova do Enem e não passa. Quantas pessoas se preparam, no dia do Enem acontece algum problema e chega atrasado, o portão está fechado. O jovem se desespera. Quantos jovens estão num relacionamento e o relacionamento termina? Quantas pessoas têm planos, está tudo estabelecido e o pai muda de cidade, vai para outro lugar. E as pessoas falam: o que eu faço? Eu falo: ora a Deus. Há um Deus no céu que controla o seu namoro, a sua profissão, controla os vestibulares. Mas nós não conseguimos, parece, os jovens da atualidade não conseguem transpor princípios do passado aplicando à sua vida. Mas jovens que oram, eles encontram solução para problemas difíceis. Qual é o problema difícil que você está passando hoje? Qual é a sua dúvida? Qual é a sua causa impossível? Sabe por que os jovens não oram hoje? Muitos jovens não oram porque eles não acreditam que Deus responde. Muitas pessoas oram raríssimas vezes. E eu ouso dizer para que você examine a si mesmo. Veja durante o dia se você ora. Talvez você diga: sim, eu oro quando eu vou me alimentar. Ah, ok, deve orar, claro. Mas você tem um tempo para orar? Quando você ora, você se relaciona com Deus ou você faz apresenta uma lista de pedidos de compra? Senhor, eu quero isso, 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 isso. Senhor, faça isso, isso. Você ora para saber o que Deus quer ou para dizer o que você quer a Ele? Lembra quando Jesus orou? Ele disse o quê? Pai, seja feita a tua vontade. Já parou pensar que Deus tem vontades para você? Você não sabe qual é a vontade, mas Ele tem. E se você não sabe, você precisa falar com Ele. Desenvolva mais tempo de oração. Vivemos numa cultura do entretenimento. Jovens dizem: eu não tenho tempo de orar, mas gastam horas no Instagram. Eu não tenho tempo de orar, mas no Facebook ficam bisbilhotando a vida dos outros. Eu não tenho tempo de orar, mas o WhatsApp é o meu Deus. Uma vez uma pessoa me disse: eu não consigo, pastor, eu fico doente se eu vejo uma bolinha vermelhinha do lado do WhatsApp. Eu começo a tremer, eu tenho que apertar para saber o que está acontecendo ali. Mas eu não tenho tempo para orar. John Piper certa vez disse, grande pregador, disse o seguinte, que a maior prova de que nós não oramos porque não queremos e não porque não temos tempo é o surgimento do Facebook. O WhatsApp colocou um negócio chamado status. Sabe o que é isso? As pessoas publicam coisa, você clica lá e fica vendo o status das pessoas. Faz uma anotação breve, quanto tempo você gasta nisso? Jesus falou: pedi, pedi e dar-se-vos-á. O irmão que leu o texto aqui hoje, nós lemos Filipenses. Se eu não me engano, Filipenses 4, de 4 a 7. Em Filipenses é dito assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas súplicas e ações de graça. Vou resumir o versículo porque o texto não é Filipenses dessa noite. Resumo do apóstolo Paulo: orem por tudo. Devorar pelo quê? Por tudo, Paulo diz. E ficar ansioso? Não fique ansioso por nada. Gravaram? Fácil. Orem por tudo. E fique ansioso por? Sabe o que os crentes fazem? Eles oram por nada e ficam ansiosos por? Está aí o problema da juventude. Talvez você esteja sentado aqui falando assim:
pastor, eu não aguento mais, eu preciso namorar e casar. Eu estou velho, estou velha, tenho 12 anos, eu não aguento mais. Estou desesperado. É justo? É sábio? Aí começa a namorar. Qual é o próximo passo? Tenho que casar. Tenho que casar. Aí casa, tem que ter filhos. As pessoas começam a dizer, cadê meu neto? Cadê meu sobrinho? Meus irmãos, nós vivemos uma pressão das pessoas. E Daniel estava sendo pressionado, mas ele e seus amigos foram orar a Deus do céu. E olha o que acontece. Capítulo 2, eu virei a página aqui, pode voltar lá. Daniel capítulo 2, olha o que acontece. Versículo 19. Então foi revelado o mistério da Daniel numa visão da noite. E Daniel bendisse ao Deus do céu. Que legal. Cuidado, há um grande perigo aqui, mas violento perigo. Daniel e seus amigos oraram, Senhor, nossa vida está em risco. Há um problema inesperado e urgente. E no texto, no versículo de baixo aparece, então Daniel foi dormir e sonhou e Deus deu a resposta. Lição perigosa para que você tira. Toda vez que eu orar, Deus vai responder imediatamente. Ah, pastor, eu aprendi. Quando eu orar, é só dormir. De manhã a resposta já vai estar lá. Cuidado, porque aqui Deus respondeu rápido. Mas há outros homens de Deus que oraram e Deus demorou um tiquinho para responder. Pouquinho. Veja, por exemplo, Gênesis capítulo 25. Abra aí rapidinho, não perca Daniel não. Gênesis 25. Acharam? Deixa eu pegar aqui. Quando nós vemos na história um pedido, Isaac vai orar para que Raquel tenha um filho. Ok? Enquanto ele vai orar e falar com Deus, ele fala, Senhor, a minha esposa não pode ter filhos. E eu gostaria muito que ela tivesse filhos. Sabe o que acontece? Deus responde a oração. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Gênesis capítulo 25. Deixa eu ver se é o versículo 10, que eu estou citando aqui de cabeça. Enfim. Versículo 21. Gênesis capítulo 25, versículo 21. Olha o que acontece. Isaac orou por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu a oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Rapidinho, não é? Ele orou e falou, Senhor, minha esposa precisa ter filhos, e ela concebeu e engravidou. Mas, se você avançar um pouquinho, você vai descobrir que ele faz essa oração quando ele tem 40 anos de idade. Com 40 anos de idade, versículo 20, olha o versículo 20. Era Isaac de 40 anos de idade quando tomou sua esposa. 40 anos ele casou. Era novinho para a época, o pessoal via bastante. É que um adolescente está casando, 40 anos. Ele ora pela sua esposa para que ela tenha filhos. E se você avançar, você vai encontrar mais à frente o que vai dizer assim. Versículo... respondeu Isaac orou, versículo 21, 23. Respondeu o Senhor, 26. Depois nasceu o irmão segurando o calcanhar, e por isso o chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Quanto tempo demorou? Entre a oração de Isaac e a gravidez de Rebeca. Na sua versão, um versículo. Mas demorou 20 anos. 20 anos ele orou, Senhor, pelo que você está orando hoje? Tem gente que está orando um mês e fala, já não aguento mais, já orei. Um mês. Está orando um ano, falta só 19, firma aí. Está orando pela conversão de alguém?
Está orando pela salvação dos seus filhos? Está orando por um emprego, pelo futuro? Está orando por um casamento? Firma, ora, não desanima. Há respostas que Deus dá na hora e há outras que Ele demora. Como Ele estabelece isso, como Ele faz, eu não sei. Não sei. Para Daniel, Senhor, precisamos. Ele dormiu e sonhou. A oração é resposta para lidar com todos os problemas. Olha em Daniel para terminarmos. Versículo 20. E disse o Senhor, e disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque a Ele pertence o poder e a sabedoria. Jovens que oram, eles tendem a agradecer ao Senhor porque as respostas vêm. Nós não agradecemos a Deus pelas orações porque nós oramos e esquecemos pelos que oramos. Às vezes há respostas que você está recebendo de anos que alguém orou e você nem sabe, e pedidos seus respondidos você não sabe e não agradece. A oração faz com que jovens longe de casa se unam com amigos para orar. A oração é capaz de fazer com que você tenha confiança em Deus, a ponto de apresentar a Deus causas impossíveis. A oração pode ser respondida imediatamente ou pode demorar, mas você tem que pedir. O tempo da resposta pertence a Deus, mas a você o orar. Anos atrás, ouvi de uma irmã que orou incessantemente pela salvação dos seus filhos, especificamente por um deles. Era um homem que não queria saber de Deus. Quando a mãe orava, ia para o quarto orar, ele ficava furioso, saía de casa, batia a porta, um adolescente. Mas a sua mãe orava. Todos os dias, às 18 horas, a sua mãe orava por ele. Às vezes ele estava na sala e ouvia a mãe pedindo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, transforma a vida do meu filho, salva o meu filho. E ele não gostava de ver aquela lamúria da mãe e saía. E a mãe fez isso por longos 15 anos. Mas um dia a mãe adoeceu e a sua mãe faleceu. E ele se converteu? Não se converteu. Um dia ele está no bar e ele pede uma bebida. E o homem serviu a bebida que ele queria. E quando ele pegou o copo e foi beber, e levantou a cabeça para beber, na frente dele tinha um relógio. E os olhos dele se fixaram no horário, era 18 horas. E um filme passou na cabeça dele. A lembrança de que havia uma mãe orando por ele. Ele não conseguiu beber. Ele coloca o copo sobre o balcão. E ele sai. E a história essa história verídica conta que esse jovem vai procurar uma igreja. E ele vai se entregar a Cristo. Porque uma mãe orou por ele. Mas a resposta veio depois que a mãe morreu. Sua mãe morreu, quem sabe pensando: o Senhor não respondeu a minha prece. Pode imaginar a surpresa da mãe quando o filho chegar no céu? Mamãe! Acredito que vocês conhecem, o pastor Heiker conhece, o pastor Davi Murk. Já pregou aqui, pastor? Já pregou aqui? Por vezes ele falava para mim que o seu pai era alcoólatra, um homem muito violento e bravo. Fazia muitas coisas. Por vezes o Davi dormia com o travesseiro na cabeça para não escutar a gritaria, a tristeza do seu lar. Ele se converteu e por muitas vezes ele orou pedindo a Deus pela conversão do seu pai. Muitas vezes, pregou para os pais, muitas vezes, nada do pai se converter. Ele veio ser missionário no Brasil e está aqui há muitos anos. Um dia, ele recebe a ligação do seu pai. E o pai diz: Davi, eu quero te contar uma coisa. E ele diz: pai, o que aconteceu? Ele falou: Davi, eu entreguei a vida a Cristo. Você imagina que o filho do outro lado fala: glória a Deus. O Davi ficou quieto. Falou: como? Isso mesmo, filho, eu entreguei minha vida ao Senhor, sou um salvo. Ele falou: pai, mas como foi? O que aconteceu? Ele falou: filho, hoje, na porta de casa, um senhor de idade tocou a campainha. E eu fui lá falar com ele, conversamos um pouco, e ele perguntou se podia entrar. Ele entrou, ele abriu o texto e me apresentou o evangelho. Ele disse que eu era pecador, que Cristo veio ao mundo como um ser humano salvar pecadores. Ele me apresentou, ficou tão claro, eu aceitei Jesus. Ele falou: pai, mas eu te falei isso a vida toda, eu pintei nas paredes, eu falei tudo. O que esse homem falou de frente de mim? Ele falou: não sei, mas ele falou, ficou tão claro. Deus estava respondendo quem? A oração de um filho que muito tempo orou.
E Deus respondeu por outra pessoa. Deus tem a maneira de responder. Mas tudo que eu quero que você nessa noite entenda na vida desse jovem, Daniel e seus amigos, é que se você não orar, não espere que respostas a causas impossíveis venham para você. Se você não orar, não espere que as iguarias do mundo não cheguem à sua mesa. Se você é alguém que está esperando estar fora de casa para vivenciar tudo que o mundo oferece, que triste, que fraco o cristianismo. Mas se você for um jovem que ora, grandes coisas acontecerão. A grande esperança para pessoas, principalmente para jovens, que colocam desde já o seu futuro no caminho do Senhor. Ore pelo seu trabalho, ore pela sua vida acadêmica, ore pelo seu relacionamento, se tem, se deve continuar ou parar. E se você não tem, para que Deus providencie para você uma serva dele, um servo dele. E principalmente, peça a Deus, ensina-me a orar, e você verá maravilhas na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu não tenho como expandir mais o texto de Daniel. Baixe sua cabeça um instante, vamos falar com o Senhor. Pai, é muito fácil falar sobre oração. Difícil é viver a vida de oração. Todos nós aqui não temos desculpas. Se oramos pouco é porque queremos, é uma opção. Vivemos um país livre. Nós temos muito tempo, Senhor. Todos nós temos a mesma quantidade de horas, minutos e segundos. Talvez alguns aqui ficaram observando, ouvindo a mensagem dessa noite, pensando: pastor, termina logo, não vejo a hora de sair e o que eu vou comer? Como vai ser o meu fim de semana? Mas tenho certeza que há jovens aqui pedindo ajuda, pedindo ao Senhor: dá-me mais relacionamento contigo. Senhor, ensina-me a orar, eu não sei orar. Ensina-me a ter relacionamento de fato. Eu quero ser como Daniel e os seus amigos. Eu não quero me contaminar com as iguarias do mundo. Senhor, eu não quero mais trazer vergonha à minha igreja, aos meus pais. Senhor, eu quero corrigir o meu namoro. Eu quero colocar o meu emprego, o meu futuro nas tuas mãos. Quantos projetos eu tenho? A tua palavra nos diz que se nós reconhecermos, se nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor em oração, o Senhor vai endireitar as nossas veredas. Por isso, nessa noite, corrige os caminhos, ouve os pedidos de perdão, traga real contrição, e que o início, que essa conferência marque um transformar de um ano 2021 fantástico. Que esses jovens, que essa igreja possam brilhar. Mas para que eles brilhem, eles precisam primeiro brilhar diante do Senhor. Nós agradecidos oramos pelo texto dessa noite, em nome de Jesus, amém.